Já. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está me assistindo através do YouTube. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu quero falar sobre a santificação do sábado no Novo Testamento. Eu assisti um vídeo do pastor Silas Malafaia, no qual ele fala que não há respalda para nós continuarmos a guardar o sábado no Novo Testamento. E eu quero mostrar para você que está nos assistindo hoje e para o pastor Silas Malafaia que existe sim, existe base bíblica para nós continuarmos a santificar o sábado, né? Então, para nós começar esse tema de hoje, eu vou ouvir um pouco do vídeo do irmão, para mim poder comentar o assunto. Tá aqui a Neolipe. Pastor, o que o senhor acha do cristão e a guarda do sábado? Meu irmão, quem faz diferença de dias, diz Jesus, diz Paulo, para Deus faz. E Jesus falou que ele é Senhor do sábado. Muito bem. Aí ele falou que Jesus é Senhor do sábado. E é verdade. Por que Jesus é Senhor do sábado? Porque foi o próprio Jesus que estabeleceu o sábado como um dia de guarda. Né? Por esta razão, Jesus é Senhor do sábado. Mas agora eu pergunto para você, e quem é o Senhor do domingo? Não é Jesus. Jesus não estabeleceu o domingo. A Bíblia nem se fala de domingo. Domingo representa o domínio da Igreja Católica. A Bíblia fala do primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, né? E eu vou aqui ler Êxodo, capítulo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Não farás das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que no mundo há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então é que a gente vê que o sábado é realmente o dia do Senhor. Né? O sábado é o dia do Senhor teu Deus. Por esta razão, Jesus é o Senhor do sábado. Lá em Apocalipse 1:10 diz assim: eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então a gente vê que ainda há um dia do Senhor ainda, né? No Novo Testamento, né? A Bíblia diz aqui que o sábado é o dia do Senhor, né? Sábado é o dia do Senhor teu Deus, né? E aqui João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui já é uma prova que existe ainda um dia do Senhor no Novo Testamento, né? Então, para nós continuarmos esse texto, vamos assistir mais um pouquinho do vídeo do irmão. Eu não guardo o dia, eu guardo a Jesus no meu coração. Aí ele falou que ele não guarda dia. Ele guarda Jesus no coração. Agora, será que Jesus está contente com isso? Né? Vou ler lá em João, capítulo 14, e o verso 21. Diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Então, meu irmão, não adianta você dizer que você guarda Jesus no coração. Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, para você amar Cristo, você tem que também amar os mandamentos de Cristo. Não adianta você dizer que você guarda Jesus e na hora você odeia a lei de Deus. A gente vê essas pessoas que não guardam o sábado, muitos deles têm um ódio da lei de Deus. Quando a gente fala nesse assunto, a gente fica muito irado. A gente vê quando a pessoa faz a pergunta aí pro Silas Malafaia, ele fica logo nervoso, ele fica logo agitado. Então a gente vê ali o ódio sobre o sábado, sobre a lei de Deus, né? Então, como ele diz que guarda Jesus no coração, se ele odeia a lei de Deus, não existe isso. Se você tiver um filho, e se tudo que você falar para esse filho, se seu filho não obedecer, fazer o contrário, esse filho não lhe ama, né? O filho que ama o pai, ele obedece o pai. Foi assim que Jesus falou, né? Eu amo o meu pai, por isso eu obedeço seus mandamentos. Né? E realmente, assim, o filho que ama o pai, ele obedece os mandamentos do pai. Né? Então, eu creio que esse aí não é o amor verdadeiro por Deus, né? Esse amor de dizer que guarda Jesus no coração e aborrece a lei de Deus, não é o amor de Deus mesmo. E eu vou aqui assistir mais um pouco do vídeo do irmão para continuarmos o assunto. Quem faz diferença de dias é problema de quem faz.
Para mim não tem dia santo. Isso foi regra para Israel lá no Antigo Testamento. Ele diz que para ele não tem dia santo. Eu até entendo que por Silas Malafaia não existe dia santo. Agora eu quero saber se para Deus também não tem dia santo. Porque a Bíblia diz que melhor é obedecer a Deus que os homens. Então vamos ler lá em Isaías, capítulo 58, e o verso 13. Vamos ver se para Deus também não tem dia santo. Diz assim, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, né? Então a gente vê que aqui existe sim um dia santo para Deus, né? Então, se para o irmão não existe, mas para Deus existiu. E o melhor é obedecer a Deus do que o homem. E sobre o que ele falou, que isso foi regra para Israel, né? Que o sábado foi regra para Israel, lá no passado, no Velho Testamento. Eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 2, o verso 1 a 3. Diz assim, vamos ver se isso foi regra para Israel. Diz assim, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra como o Criador fizera. Né? Então a gente vê que isso aqui não foi regra para Israel. Isso aqui foi na criação, lá no Éden. Não existe ainda Israel, né? Aqui só existe Adão e Eva. Não existe nenhum pecado ainda. Né? Então, quando Deus terminou de fazer tudo, Deus abençoou e santificou o sábado. Olha, é muito sério isso. O sábado, ele não é só santificado. Além do sábado ser santo, né? Ele ainda é abençoado. Os outros dias não fala que foi abençoado. Somente a bênção está no sábado e a santificação também. E eu quero falar para você que a bênção é muito séria. Quando Deus coloca a bênção sobre algo, ninguém pode tirar. Né? A gente vê lá o caso, né? A história de Esaú e Jacó. Né? Esaú e Jacó eram dois irmãos. Né? Esaú era o mais velho, mas o seu irmão Jacó roubou a sua bênção. E o seu pai, por engano, deu a bênção para Jacó. Depois Esaú foi reclamar a bênção para o pai, que pertencia a ele. O pai disse, olha, eu não posso mais tirar a bênção do teu irmão te dar, porque o que eu abençoei será bendito. Agora você vê um homem, que é um homem como nós. Ele abençoou o seu filho por engano. Ele não pôde mais remover aquela bênção e dar para o outro. Agora você imagina Deus, que abençoou o dia 7º, né? Não foi por engano, foi porque realmente aquela bênção pertence ao sábado. Como ele pode revogar agora essa bênção ou tirar e dar outro dia? Irmãos, isso é muito sério. A guarda do sábado é muito sério. O sábado é o único mandamento que contém o selo de Deus. Porque lá fala do seu poder criador, aquele mandamento. E é por isso que o Satanás tem ódio. Satanás odeia os mandamentos de Deus. E principalmente o sábado, né? Então eu vou ler aqui, eu vou botar mais um trecho do vídeo do irmão para a gente continuar. Não tem no Novo Testamento uma repetição que a igreja tem que guardar o sábado. E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento desde que tenha contextos no Novo Testamento. Você viu aí? Ele falou que não existe nenhuma respaldo bíblica no Novo Testamento que nós devemos santificar o sábado. E eu vou ler aqui para vocês em Hebreus, capítulo 10, verso 16. Diz assim, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, em seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Né? Então aqui, né,
é a nova aliança, né? Deus prometendo que ia escrever a sua lei em nossa mente e em nosso coração. Né? Eu vou ler agora em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7 a 8, diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderes fitar a face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, se aquela lei gravada com tábua de pedra foi glorioso, né? Que é chamado Ministério da Morte glorioso. Imagina agora a nova aliança. A lei de Deus gravada em nosso coração. Nas tábuas do nosso coração. Pelo Espírito Santo que gravou. Este ainda é mais glorioso ainda. Então a gente vê que a lei de Deus agora ela se fortaleceu mais. Na velha aliança era gravada em tábua de pedra. Mas agora na nova, é no nosso coração e na nossa mente. Né? Então a gente vê mais claro ainda este assunto. Eu vou ler agora em Tiago, capítulo 2, o verso 10 a 11. Diz assim: pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou, não matarás. Aqui Tiago está explicando que aquele que discorre toda a lei, mas tropeça no seu ponto, é culpado de todos. É como a gente vê nossos irmãos protestantes aí, né, que não guardam o sábado, falando que eles guardam a lei, só não guardam o sábado. Mas a Bíblia diz que é culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás também diz para não matar. Não adianta você dizer que guarda a lei, aí você não mata, não rouba, não adultera, mas você cobiça. Não adianta. A mesma forma é aqui sobre o sábado. Porque a Bíblia, a gente sabe que os 10 mandamentos, ele resume em 2. Sempre foram 2. Ou seja, é amor para com Deus e amor para com o próximo. No amor para com Deus existe 4 preceitos. No amor para com o próximo existe 6. Para você mostrar que você ama Deus, você não pode ter outro Deus diante dele. Você não pode adorar a imagem. Você não pode falar o nome de Deus em vão. Você não pode ungir o sábado. Mas muitas vezes você diz: não, eu não falo o nome de Deus em vão. Eu não tenho outro Deus diante de mim, diante dele. Eu não adoro imagem, mas eu posso ungir o sábado. Mas o mesmo que falou para você não adorar a imagem foi o que falou para você guardar o sábado. É isso que Tiago está falando. Que aquele que diz que guarda a lei e tropeça no seu ponto é culpado de todos. Então, nós devemos guardar a lei completa, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não existe erro na lei de Deus. O erro está em você que não quer obedecer a lei de Deus. O sábado não é um mandamento pesado. O sábado é descanso. Deus fez o sábado por causa do homem. Ele viu como necessitava de um dia para repousar. Então, o erro não está na lei de Deus. Né? Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17. Diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Né? Então, aqui está mostrando para nós em Apocalipse que a última guerra espiritual na terra vai ser contra os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muita gente pensa que o chip é o sinal da besta. Mas, conforme esse versículo aqui, a última guerra vai ser por causa dos mandamentos de Deus. Né? Então, eu quero dizer para você, o sinal da besta é o decreto dominical. Há anos a Igreja Adventista prega que vai vir decreto dominical nos Estados Unidos. Né? Este decreto vai tirar a liberdade religiosa dos Adventistas do sétimo dia. Né? Ele vai proibir você a santificar o sábado. Este decreto é o sinal da besta. Né? Então, muita gente acha que é o chip porque a Bíblia diz que é na mão e na testa. Mas é muito fácil entender isso. Porque o sinal da besta é recebido na mão ou na testa?
Porque as pessoas vão crer, as pessoas que receberem na testa vão crer que o dia do Senhor é o domingo. E as pessoas que receberem na mão vão parar de trabalhar o domingo e trabalhar ao sábado. Então, por esta razão, vão receber na mão. A mão direita representa o trabalho, né? Então, eu quero dizer para você que a lei dominical é o sinal da besta. Deus, ele sela os seus servos com a lei de Deus na fronte. Por quê? Está escrito que Deus ia pôr a sua lei na mente e no coração do homem. Então, aquelas pessoas que guardam o nome de Deus, que guardam o sábado, que é o selo de Deus, porque lá em Ezequiel diz assim: santificai o meu sábado, pois é um sinal entre mim e vós, para que saibais que o Senhor vosso Deus que vos santifica. O sinal de Deus é o sábado. Então, as pessoas que guardam a lei de Deus, santificando o sábado, estão com o selo de Deus na testa. E as pessoas que guardam o domingo, estão com o selo de Deus na testa, com o selo da besta na testa ou na mão, né? Então, está previsto para o decreto dominical sair este ano nos Estados Unidos, né? Eu já assisti vídeo na internet, né, falando que o Papa vai lá nos Estados Unidos fortalecer a doutrina da guarda do domingo, né? E pode ser que saia esse decreto dominical este ano, né? Quem viver verá. Mas eu quero dizer para você, quando você vê esse decreto dominical, sai nos Estados Unidos, você vê que é cumprimento de profecia. É o sinal da besta, né? Então, quero dizer para você, meu irmão, Silas Malafaia, se você até hoje você não aguardava o sábado, porque você não tinha conhecimento sobre este assunto, você não entendia sobre este assunto, hoje eu lhe mostrei que tem base bíblica no Novo Testamento para você guardar o sábado. Eu creio que a partir de hoje você vai ser um adventista sétimo dia. E olha lá, meu irmão, a prova está chegando, né? Você tem que passar para o lado do povo de Deus. Você tem que amar também a lei de Deus, né? Para você poder escapar do sinal da besta. Essas são as minhas palavras que eu tenho a deixar para você que está me ouvindo neste momento. Amém.